Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. A paz esteja com todos vós, povo lindo de Deus. Que bom que você está aqui, que bom que você veio para mais um encontro, mais um devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu. Essa é a intenção de sairmos daqui transformados, novas criaturas, renovados pelo poder de Deus. Eu fico muito feliz que você veio aqui. Bate aqui, porque nós já somos amigos, nós já somos irmãos em Cristo. Eu creio, você que está caminhando comigo todos os dias aqui. Nós estamos nesse propósito, nesse exercício diário. Estamos cada dia mais ficando fortes, ficando musculosos. E isso eu estou falando no reino espiritual, gente. Fazendo um trocadilho aqui por ser algo que a gente precisa de fato exercitar diariamente. Assim como a gente trata do corpo, assim como a gente tem constância em exercício físico, nosso corpo vai sendo moldado conforme a nossa entrega ao cuidado do corpo, uma boa alimentação, a ingestão de muito líquido. Então a gente vai tratando o nosso corpo, vai cuidando de nós e assim o nosso corpo vai sendo moldado. Não é diferente no reino espiritual. Quando a gente vai cuidando do nosso espírito dia após dia, nós somos renovados, transformados, vamos crescendo espiritualmente. Então, você que está chegando aqui agora seja muito bem-vindo. Você que é a primeira vez que está assistindo esse devocional, lembre-se de uma coisa: você veio aqui guiado pelo Espírito Santo, porque nada aqui é por acaso, tudo aqui é consagrado ao Senhor. Existe uma presença especial dele aqui, porque ele é o principal deste encontro. Não há uma autoridade diferente a não ser a dele aqui dentro. Eu falo em nome dele, eu falo por ele, porque eu não tenho nada para entregar para você. Eu não sei quem você é, eu não sei de onde você veio, eu não sei como esse vídeo foi chegar até você. Então, creia, tão somente creia que o Espírito Santo marcou esse encontro com você. E se você tá aqui, pega a Bíblia, papel e caneta e vamos embora junto para para essa caminhada. Amém? E antes da gente iniciar, claro que nós vamos orar e consagrar esse momento ao Senhor. Peço que você feche os seus olhos por um instante. Não importa se você esteja em casa sozinho, não importa se você esteja no trabalho, se você esteja no ônibus, se você está a caminhar e ouvindo aí, pare um instante onde você esteja, porque a oração é o ato principal desse encontro. Não adianta a gente tentar iniciar de nós mesmos, sem a presença do Espírito Santo que nos guia, que nos direciona. Pai, soberano, poderoso, Senhor Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, na pessoa da Trindade Santa, eu quero nessa hora convidar o Senhor a se fazer presente em nosso meio, neste encontro, nesse devocional, nessa hora, porque nada temos a entregar a não ser pela tua graça, pela tua direção. Fala conosco através da tua palavra, Senhor, mas que seja uma palavra que confronte, que seja uma palavra que corrige, que seja uma palavra que nos faça enxergar quão errados somos e quão pequenos somos sem a tua presença, para que a gente venha dia após dia ser preenchido pela tua graça, pelo teu poder, pela tua unção, pela tua autoridade. Fique à vontade, aqui o Senhor tem liberdade a falar, a tratar, a fazer tudo aquilo conforme o Senhor desejar. Em nome de Jesus, ó Pai, fique à vontade. Amém? Eu te peço nessa hora que abra sua Bíblia aí no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios, nós vamos ser ministrados lá no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 11. Gente, como eu sempre falo, eu já estou com cenário diferente, eu ainda estou na igreja, tá? Terminamos o culto agora, foi uma bênção, foi uma glória. Eu invadi aqui a cantina e as meninas ainda estão aqui organizando as coisas. E, e a gente tá aqui. Vamos gravar porque amanhã, cedinho, o devocional vai estar aí batendo na nossa porta pra gente estar junto nessa caminhada. Ó, 1 Coríntios capítulo 12, nós vamos ler apenas do versículo 4 ao versículo 11. Gente, mas não esqueça que a sua missão aí é fazer a leitura, tá bom? Porque eu estou aqui sendo uma mensageira de Cristo, mas é a palavra que vai falar com você. É a palavra que vai te corrigir. É a palavra que vai te alimentar, porque ela é o pão da vida.
Amém? O próprio Jesus disse, eu sou o pão da vida, mas ele também é a própria palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, que a gente tenha esse entendimento, que eu não tenho nada a entregar, mas a palavra de Deus que é viva, verdadeira e eficaz tem. Então, vamos à leitura? Vamos parar de falar e vamos à leitura? Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a da fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. E esse é o versículo do dia, versículo 11, vou repetir. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Gente, existe uma autoridade soberânica, nome sobre todo nome. Essa é a autoridade de Deus, na pessoa do Espírito Santo. O Verbo se fez carne, habitou entre nós, mas ele mostrou o amor verdadeiro, morrendo naquela cruz, fazendo aquilo que a gente não ia conseguir fazer, que era pagar o preço do nosso pecado. Ele pagou esse preço por nós. Ele disse, eu quero agora o acesso ao seu coração. E ele disse, já que você ainda é mais difícil ainda, eu vou voltar ao meu lugar, mas eu vou deixar aqui o Espírito Santo, um Espírito diferente do que habita dentro de nós, porque cada um de nós temos o Espírito e esse retornará para casa. Mas quando a gente dá acesso ao Espírito de Santo do Senhor, vem pousar dentro de nós. E ele vem através dos dons. A cada um é dado conforme a vontade dele. Eu sei que tem muita gente, talvez aqui não seja crente, não tem essa vivência na igreja, vê muitas reportagens maldosas, vê muita gente que gosta de falcatrua, que é mentiroso, que gosta de se aproveitar, ganhar dinheiro sobre certas coisas. Mas a gente precisa entender que o operar de Deus existe. A gente não pode deixar que as astutas ciladas de Satanás desviem a autoridade de Deus. Nem tudo nesse mundo é pilantragem, nem tudo nesse mundo é falcatrua. Existe presença ainda na terra. O Espírito Santo de Deus ainda está no meio de nós. Jesus ainda não voltou como ele prometeu. E esse dia vai chegar, mas até esse dia chegar, o Espírito Santo de Deus está no meio de nós e operando. Operando onde? Naquele que crê. Aquele que busca de todo o coração, aquele que deseja a presença. Eu não sei como você chegou aqui, eu não tenho nada a entregar, mas o Espírito Santo dele que habita em mim tem autoridade para dizer para você que essa situação que você tanto tem deixado te consumir, hoje, se você quiser, hoje, se você tomar essa decisão, cai por terra. Gente, pare de ficar esperando que outra pessoa faça por você aquilo que deve a você fazer. Tem pessoas correndo atrás de cura, tem pessoas correndo atrás de uma vida financeira próspera, tem pessoas querendo que Deus restaure o casamento, tem pessoas que quer que Deus converta, quer que Deus traga um varão e uma varoa de excelência, tem pessoas que querem que Deus faça aquilo que cabe a nós fazer. Uma atitude, um posicionamento. Talvez a sua vida financeira está travada porque você não tem coragem de devolver ao altar do Senhor aquilo que é devido. Missionária, mas o dízimo não é obrigatório. Não, por isso mesmo, que é uma devolução. O que é obrigatório é obrigação, devolução não. Você vai devolver porque você entende que você depende do Senhor. Aí quando tudo trava, fica aí, ai meu Deus, o que aconteceu, o que aconteceu? Cadê a sua parte com o Senhor? Quer dizer que só o Senhor tem que te dar? Só Ele tem que dar. Você não vai cuidar da casa que te abençoa? Tudo isso aqui
que vocês estão vendo aqui, e graças a Deus o ministério tem crescido mais, é obra daqueles que reconhecem o poder e a autoridade de Deus sobre a vida deles e são fiéis ao altar. Quando a gente parte para a vida ou para a vida sentimental, só lembra de Deus depois que quebrou a cara. Mas não pergunta se é a pessoa certa, não pergunta se é exatamente o que Deus preparou, o que Deus projetou para a sua vida. Gente, casamento é propósito. Casamento, união é propósito. Quando você fica se entregando para qualquer pessoa, longe do seu propósito só por prazer carnal, você vai quebrar a cara. E aí depois vem correr para Deus, restaura. Restaurar o quê? O que nunca existiu? Restaurar o quê? Não, mas meu casamento foi uma bênção. Eu casei na presença do Senhor e agora está acontecendo um reboliço. Então vai para a posição. Vai orar, jejuar, confiar no Senhor, buscar no Senhor. Perguntar para Ele onde foi que você falhou. Por que que a brecha entrou para entrar a confusão. Vai para a posição. Para de querer que Deus tire você do vale. Deus te consola, te conforta, te renova dentro do vale. Foi assim com Daniel na cova do leão, foi assim com Sadraque e Abednego, Mesaque e Abednego, foi assim com José, foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, com Jacó, com Isaac, foi assim com Jesus na cruz, foi assim com a igreja desde a sua nascente, lá em Cristo. A igreja foi perseguida e era lá sendo consumido pelo fogo, sendo devorado por leões, que Deus sempre honrou os dele. Sabe, às vezes a gente quer que Deus faça o que não é a vontade dele. E é por isso que quebra a cara. É por isso que perde, porque pedes mal. Vamos também para a saúde. Faz o que quer da saúde, come tudo que não presta, não toma uma água, não se cuida, perde noite, dia e noite, se sobrecarrega. E aí depois fica dizendo, Deus não faz um milagre na minha vida. Uai, o templo que ele te deu, você joga fora. Você blasfema, esbanja, faz tudo errado, não cuida do templo. Você não está dizendo que Deus não cura, que Deus fica olhando. Claro que ele cura, gente. É na maioria das enfermidades. É na maioria das vezes onde a gente está de fato quebrado pelos nossos erros, que nós encontramos consolo e conforto no Senhor. Porque é nessa hora que a gente busca Ele. E se tem uma coisa que você precisa entender, que Deus nunca vai virar as costas. Só que antes Ele vai usar a boca de alguém para te corrigir. Assim como Ele está usando aqui a minha agora. Não é que Ele não vai mudar a situação que você está vivendo, não é isso. Mas antes você tem que entender que não foi o diabo e nem foi Deus que colocou você aí onde você está. As circunstâncias da vida, as colheitas das nossas escolhas vão acontecer. Mas Deus sempre vai estar ao nosso lado. Se você confiar e esperar no Senhor, tudo vai acontecer. Mas precisa existir um posicionamento. Se você não se posiciona em querer mudar, em querer uma virada de chave, em querer transformar o seu caráter, o seu comportamento, a forma como você tem agido, dificilmente a gente vai ver o manifestar do Espírito Santo. Sabe a atitude de Zaqueu? Hoje nós fomos ministrados no culto. A atitude de Zaqueu, quando ele viu que ele não podia, com uma multidão, gigantes, porque ele era pequeno, a palavra vai dizer que ele era pequeno, então ele não enxerga. Então eram gigantes que estavam ali na frente dele. A atitude dele foi de subir o mais alto que ele pôde. Aquele homem, à beira da estrada, ele não enxergava, mas a atitude dele em ouvir que Jesus estava passando foi de gritar, quando todos os outros mandavam ele se calar. E ele gritou para chamar a atenção de Jesus. Sabe, pessoas que sabiam que estava errado, pessoas que sabiam que necessitavam de graça, mas pessoas que chegaram aquebrantadas na presença de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque Deus tá entendendo que tem pessoas chegando aqui querendo, exigindo de Deus. Vem assistir um devocional, vem assistir uma live, mas quer exigir que o Senhor faça por elas. Sem aquebrantamento, sem ouvir o que Deus tem para falar,
Deus nunca vai entregar nada para você estando errado sem ele te corrigir. Sabe, Jesus, toda vez que ele curava, ele dizia, tua fé te salvou. Vá e não peques mais. Ele tinha que dar a lição dele ali. Gente, é a sua fé que vai movimentar. Só que se você duvidar de Deus, logo você não confia nele. Então a sua fé não é suficiente para você viver o milagre. Pare de duvidar de Deus. Quando você coloca a culpa em Deus nas coisas que estão acontecendo, você está culpando Deus, você está duvidando do poder soberano de Deus. Deus não te fez para ele te massacrar, para ele te expor. Não, ele te fez para você ser próspero. Ele te fez para você ser uma bênção. Ele te fez para um propósito, para um projeto. E aí você fica culpando Deus de tudo que tem acontecido na sua vida. Para com isso. Mostra que você tem bala na agulha, né, assim que falo, e quer fazer algo diferente para Deus hoje. Sabe o que a palavra diz? Que o mesmo Espírito opera todas essas coisas que a gente leu aqui, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, quando você vê alguém operar cura, seja humilde. Se você quer ser curado, entenda que o Senhor usa aquela pessoa. Chega com humildade, receba a oração, receba o comando e seja curado. Mas tem pessoas que vê uma pessoa curando, precisa de cura, mas fica olhando, eu quero curar também. Eu quero curar também. Mas não sabe a vida que aquela pessoa que está sendo usada leva. Uma vida de renúncia, uma vida de transformação, uma vida de busca. Nós precisamos ter esse entendimento. Deus opera de várias formas e hoje Ele está procurando pessoas para que Ele possa manifestar o poder dele. Muitas vezes eu já me perguntei, Senhor, eu não tenho o dom que fulano tem. A gente se vê dessa forma. E Deus disse, filha, cada um é dado conforme o meu querer, não o nosso. Então, se concentre no Senhor, ore, busque, pergunte a Ele qual dom será manifestado em você. Mas não se esqueça que para que esse dom seja manifestado, você precisa renunciar às coisas desse mundo. Deus não divide espaço com o pecado. Ou a gente se purifica, ou vai ser difícil a gente viver o operar de Deus e ser aquele que Deus vai usar para operar na vida de outras pessoas. Deus já mudou até a direção aqui. Mas enfim, se você chegou aqui querendo cura, querendo libertação, entenda hoje que Deus é soberano em todas as áreas. E Ele opera em todas as áreas. Tem alguém aí do seu lado que é muito poderoso no que faz, porque é usado por Deus. Pare de dar crédito a Satanás e comece a confiar no Senhor. É cura que você quer? Seja curado pela tua fé, no nome de Jesus. É libertação que você quer? É restauração que você quer? Que a tua casa, que a tua vida, que o teu relacionamento seja restaurado pelo poder do Espírito Santo. Mas é preciso deixar Ele entrar. E deixa eu te falar uma coisa. Por que eu falei tudo isso? Porque para deixar o Espírito Santo entrar, tem que entender que a bagunça vai ser consertada, a bagunça vai ser arrumada e isso significa tirar muita coisa do lugar e muita coisa ser jogada fora. Se você está pronto e preparado para isso, diga sim, Jesus, eu estou. Sim, Jesus, eis-me aqui. Eu quero a tua presença, eu quero ser um instrumento do Senhor, eu quero ser morada do Espírito Santo, eu quero. Se você quer de verdade, declare isso, mas esteja pronto e preparado para o mover do céu na sua vida. Vai acontecer muita transformação. Deus vai tirar muita coisa. Deus vai tirar você até do meio que você esteja, se preciso for. Mas confia no Senhor. Amém? E a cura? Ele é Jeová Rafá. Ele cura. Confie nele, busque. É provisão? Jeová Jireh. Ele provê todas as coisas, Ele é Senhor e pastor. Se você deixar ser pastoreado por Ele, nada te faltará.
Amém? Gente, eu creio na salvação, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no operar e no manifestar do Espírito Santo, mas eu creio também que precisa ter a nossa posição e a nossa parte. E esse devocional aqui não veio para passar a mão na cabeça de ninguém, ele veio para fazer um mover do Senhor aqui nesse meio social, para que a gente entenda que Deus não é um boneco que a gente coloca aqui a hora que quer, que a gente esconde na hora que não quer mais, que a gente pede e Ele é obrigado a nos dar. Não, ou a gente consegue graça, ou a gente busca até alcançar, ou a gente chama atenção, sobe o mais alto se preciso for, rasga as vestes se preciso for, para chamar a atenção do Senhor para nós, ou a gente perde tudo que o Senhor tem preparado para nós. E olha, tem grandes coisas para sua vida, viu? Grandes coisas tem o Senhor preparado para você. Bem? Então, se você acha que faz sentido essa mensagem para alguém, compartilhe. Mesmo que você não conheça, compartilhe também, porque o Espírito Santo vai guiar para a pessoa que precisa ouvir e você ajuda a gente a estar divulgando a palavra de Deus, tá bom? Te encontro aqui amanhã. Não se esqueça do nosso encontro. Não se esqueça de fazer a lição de casa, que é a leitura, e ser cada vez mais alimentado pelo Espírito Santo. Gente, estiquei aqui o horário até muito, 20 minutos no vídeo de hoje, mas eu creio que foi proveitoso para todos nós. Que o Senhor te abençoe de quarto e que faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E te dê paz. Tchau, tchau.